Missões começam onde você está, terminam onde Deus quiser. Eu quero convidar, primeiro, antes, só apresentar para vocês essa pessoa tão especial que é a Tatiana. Ela faz parte de um movimento chamado 27 Million Brasil, 27 milhões, que é o número de pessoas que são traficadas, escravizadas no mundo inteiro. Na verdade, esse número não é só 27 million, 27 milhões, mas são 30 milhões já, de um ano para o outro. Subiram os números oficiais, os oficiosos nós não sabemos. E hoje nós vamos fazer uma entrevista com essa moça que representa aquela caixa que está ali fora, que você precisa dar uma passadinha para ver o que acontece dentro dela. Alguém aqui já visitou a caixa? Gift Box? Então você já sabe. Você que ainda não visitou, dá uma passadinha lá, você vai ver coisas interessantes que estão acontecendo. Nós vamos ver um vídeo que representa, e aí em seguida vocês terão uma entrevista com a Tati e o nosso Manão Eli. Bom dia a todos. Alegria muito grande nessa manhã a gente receber a Tati aqui. A Tati ela é formada em Relações Internacionais, depois teve uma especialização no curso lá nos Estados Unidos. Ela é casada com o Léo, o bonitão deve estar por aí, junto com a filhinha dela. E é uma alegria muito grande, Tati, receber você aqui com a gente nessa manhã. E ela preside um movimento chamado 27 Million aqui no Brasil, já desde 2013, e a gente teve encontros que Deus proporciona, nós podemos conhecê-la e convidá-la para estar com a gente. E a gente queria aproveitar a presença dela e fazer algumas perguntas. Nós estamos falando sobre questões de tráfico humano, escravidão moderna, e a primeira pergunta, Tati, explica para a gente o que é isso, qual o conceito disso? Obrigada, e obrigada a todos vocês. Ficou uma alegria muito grande quando a Igreja do Senhor responde e nos convida tão interessados a saber sobre esse problema contemporâneo que a gente tem ouvido falar. Talvez eu possa falar rapidamente, tentar simplificar de uma maneira o que isso significa. Então nós estamos falando aqui de seres humanos que são comercializados, que são comprados e vendidos, que têm um preço e que são levados para fora de sua casa, de sua realidade, de seu contexto, muitas vezes para até outro país, e aí são submetidos, os seus documentos são retidos, essa pessoa perde seu direito, sua liberdade de ir e vir. E existem alguns fins dentro, que são os guarda-chuvas, dentro dessa realidade, desse contexto de tráfico, ou quando você pensa em escravidão contemporânea. Então a pessoa ela pode ser traficada para fins de exploração sexual, ela pode ser traficada para a escravidão laboral, que ela pode ser rural, que aqui no Brasil é bem conhecida, já tem mais, já é mais falado, e tem o urbano, que é um contexto também mais assim, recente, que a gente tem visto bastante, que é quando a gente ouve falar dos bolivianos, por exemplo, em São Paulo, em oficinas, trabalhando. Então a gente sempre pensa, a escravidão já morreu há tanto tempo no nosso país, né? Então acontece nos dias de hoje no nosso país. O ser humano é submetido a essa questão. Também tem para adoção ilegal de crianças, que são quando as crianças são levadas para longe dos seus pais.
Então, às vezes, tem até o famoso jeitinho brasileiro de adotar mais rápido a criança, né? E saiba que você tem que saber de onde veio essa criança. E aí temos o tráfico para venda de órgãos. E isso é algo que me choca assim, de uma forma muito profunda, não que os outros não me choquem, mas é você pensar que o ser humano tem a capacidade de desaparecer com o ser humano e aí esse outro ser humano aparece sem órgãos. Né? Então, desculpe falar de um assunto tão forte, mas não tem como a gente não falar, é forte o assunto. Né? Tati, fala um pouquinho pra gente sobre o movimento 27 Million. O ano começou e como está a atuação dele aqui no Brasil? O movimento da 27 Million surgiu com Benny Yu, que é o fundador, ele, com a sua família missionária no México, Mexico City, se depararam com essa realidade de tráfico muito próxima deles. Eles sentiram a necessidade de abrir uma casa de resgate, então eles abriram uma casa de resgate. Hoje ela é assim, um case de sucesso, um relacionamento que tem com o governo. Os juízes, eles amam o fato de que as meninas que saem de lá, elas saem transformadas e capazes de ser reintegradas na sociedade novamente pelo trabalho que é feito, e eu acredito que é por Deus ter parte nessa história. E aí com isso ele viu uma certa dificuldade de ser uma instituição pequena na linha de frente de um combate a um tráfico, que é uma coisa tão forte, né? Um tema tão complexo. E aí ele criou essa organização que serve para apoiar quem está na linha de frente. Então a gente está falando de movimentos, de pessoas que têm interesse, de grupos, de organizações pequenininhas que estão trabalhando com prevenção à exploração sexual, por exemplo, numa comunidade, e que precisam de um apoio. Então às vezes a gente chega com um microfinanciamento, às vezes a gente chega com consultoria, com cooperação técnica entre outros países de como cuidar melhor dessas pessoas. Então é mais ou menos assim que a gente funciona. No Brasil, a gente tem essa visão holística também. A gente sempre procura pensar em tráfico, é uma guerra, né, que a gente tem que combater. Então a gente pensa em como atuar tanto na restauração da pessoa, como reinserir ela na sociedade, como interferir e arrancar ela, porque a gente está falando aqui de uma situação que a pessoa perdeu a sua liberdade. Então ela não tem como pedir socorro muitas vezes, ela não tem como sair daquela situação se alguém não intervir. Então a intervenção é um fator assim, essencial nesse combate. E aí a outra coisa é quando a gente se questiona como parar isso, né? Como evitar de que isso volte ou continue se perpetuando, porque o nosso objetivo final é acabar com o tráfico de pessoas. Então aí a gente pensa na prevenção, que é como educar a população, como conscientizar e como a questão da vulnerabilidade, que é como essa pessoa cai nessa situação. Um pouquinho para a gente também sobre a raiz, onde que isso começa? Eu falei aqui sobre a vulnerabilidade, né? Então a pessoa, eu acho que esse vídeo ele foi só mostrar um pedacinho, né? Ele tem uma parte mais longa, que é entender que é o sonho da pessoa que foi raptado, né? E é num momento de desespero muitas vezes, é num momento de necessidade. Então a pessoa ela ouviu sobre uma oportunidade de emprego em outro país, seja da Bolívia para o Brasil, ou seja daqui para fora, ou é porque, no caso da exploração sexual, a gente sabe de histórias de menina que é vendida pela sua família para sustentar o resto da família. Então a questão da vulnerabilidade acho que é muito forte. Se a gente conseguir combater essa parte, a gente pode... até a vulnerabilidade do conhecimento, da falta de conhecimento. Mas existe por trás disso tudo, como eu acho que toda a indústria criminosa, a procura. Então a gente tem a procura na indústria sexual, que é algo que nós como igreja temos que barrar, eliminar, eu acredito. Tem a procura pela roupa rápida e barata, né, que é a indústria da moda. Então a gente está alimentando algo que por trás existe alguém que precisa trabalhar para acontecer. E acho que a ganância pelo poder, pelo dinheiro é uma raiz. Domingo passado a gente esteve aqui ouvindo o pastor Ricardo Bitum falando sobre essa lógica de mercado e o papel da igreja de trazer uma mensagem de esperança, de paz, pelo poder do Evangelho. Como você acha que é o papel da igreja no enfrentamento dessa situação de tráfico humano, escravidão moderna? Cristo é a esperança.
esperança da glória. Se nós, como igreja, pudermos nos perguntar como somos a resposta para isso que nós temos visto, desde a roupa que eu visto, que eu não vou simplesmente deixar passar esse assunto, que eu vou me interessar em saber de onde veio a roupa que eu comprei, que eu vou me interessar em saber como as crianças da escola da minha filha, ou do bairro que é mais próximo, da comunidade da periferia que tem aqui, que aqui no Brasil não tem tanto distanciamento, está tudo aqui, né? Como eu posso ir numa escola, de repente, e com a minha igreja, ser parte do que está acontecendo na prevenção. A maioria dos casos, o Brasil hoje, ele está um dos primeiros no mundo de exploração infantil. Eu acho que a igreja já tem se levantado, mas tem que se levantar quando não basta nisso. E quando a gente vê essa realidade tão próxima, perguntar como nós podemos ser parte nessa, né, como é o reino de Deus na nossa realidade, no nosso contexto, que é o vídeo que vocês acabaram de passar, né? A minha vida pode ser resposta para isso. E existem ferramentas, até na prevenção do abuso, porque a maioria dessas meninas que são vítimas de tráfico, elas têm um contexto, um histórico de abuso na infância. Então, desde a restauração da família, a igreja vindo como a resposta na restauração da família no Brasil, como a extensão do braço, que é ser o ativista, responder, não permitir, fazer abaixo-assinado. O que você sentir que Deus está te chamando, eu acredito que tem muito para ser feito. No nosso site tem algumas ideias, não sei se a gente pode falar das ações. Pode falar. O pessoal me pediu aqui três oportunidades que vocês, como igreja, poderiam responder hoje. A gente tem aqui 3 opções. Tem a Gift Box, que está ali fora, se você gostou. A gente vai em bairros, comunidades na cidade e faz um trabalho de conscientização e prevenção. Vocês vão ver o que é o sentido dessa caixa. Eu não quero falar para não dar resposta, vocês têm que ir lá ver. A segunda, a gente tem uma festa na rua, que é todo último sábado do mês. Agora a gente convida vocês para estarem junto com a gente no último sábado de setembro, dia 26, desculpa. Que a gente vai, faz uma decoração na rua, leva comida e começa um trabalho de intervenção, conversa com pessoas que estão sendo exploradas sexualmente. E aí traz Deus na história, que eu acho muito lindo. E a outra oportunidade é essa casa que a gente está querendo abrir, uma casa de resgate aqui em São Paulo até o final do ano, para vítimas específicas de tráfico de pessoas, que aqui em São Paulo ainda não tem. É raríssimo no Brasil todo. E a gente precisa de 50% do fundo para abrir essa casa. Então a gente quer convidar pessoas que têm interesse em fazer eventos, que sabem fazer essa coisa de levantar recursos, que possam nos ajudar. Joia, conta pra gente como você tem visto os resultados no Brasil desde que começaram a atuar, algumas histórias, alguns cases que vocês têm notado. Eu acho que a questão é trazer esperança mesmo. Esse tema já está sendo mais falado, já está sendo mais discutido, já temos visto mais igrejas interessadas assim como vocês. Existe um plano de enfrentamento ao tráfico também que o governo está fazendo. Nisso a gente vai lá cutucar e falar, vamos cumprir isso daqui, por favor. Então já está sendo mais falado. E temos histórias como a história da Margarida, que faz parte uma instituição que a gente apoia, que ela foi resgatada e conseguiu um trabalho de recuperação e restauração, e em um ano ela decidiu que ela queria ser missionária na Turquia. Então isso é uma bênção, uma alegria muito grande, esse tipo de história da restauração e da mão de Deus em pessoas como ela, que traz essa esperança de que tem futuro, de que a gente está no caminho certo. Amém. Tati, muito obrigado. Obrigado pelas respostas, então, a gente vai ter nos atendido nesse domingo. E, irmãos, continuando, nós estamos falando sobre ações aqui na nossa cidade de São Paulo. Então, domingo passado nós falamos sobre oportunidades de você servir, atravessando a rua aqui na Clara de Andrade, ou um pouquinho mais à direita, ao Morro da Lua, ou até mesmo aqui na nossa miss. Nós temos várias ações que você pode se envolver. Ontem o Zé Roberto e a Cássia estavam compartilhando sobre a ida deles para a Índia, que vai ser agora em outubro. Eles têm um trabalho forte com cerca de 30 garotos aqui, mas o Zé está indo para a Índia. E como é que nós ficamos aqui? Então tem muitas oportunidades para você servir, para você se envolver. Além disso, no centro de São Paulo nós temos algumas ações, algumas oportunidades junto às comunidades de risco.
pessoas em situações de risco e vulnerabilidade. Tem uma pessoa aqui da nossa igreja que ela trabalha ali no Bom Retiro, e ela já perguntou: eu saio cedo do trabalho, como é que eu posso ajudar? Então são várias ações assim tão pertinho. E fora isso, irmãos, hoje nós estamos celebrando a Deus pelo nosso país, só que nós temos muitas preocupações na verdade. Sertão nordestino é uma grande carência que nós temos, é um desafio para a igreja brasileira alcançar o sertão nordestino. Então parte do que nós estamos falando aqui, a origem está lá. Então a gente pode atuar preventivamente em várias situações. Outra região, irmão, comunidade ribeirinho. Existem mais de 37 mil comunidades ribeirinhas espalhadas desde Amazonas, aqui no interior de São Paulo. E dessas 37 mil, mais de 10 mil não tem nenhum trabalho sendo feito entre essas comunidades. Queria pedir que você orasse, considerasse esse desafio em oração. A gente está com a Gift Box aqui no nosso hall de entrada. Tem os voluntários ali para ter informação. Incentivo você a passar por lá. Sabe, almoça um pouquinho mais tarde, mas passa por lá. Os voluntários estão lá prontos para te dar informação sobre a caixa, sobre como funciona, qual é o propósito dessa Gift Box. Nós temos um privilégio, irmãos. Existem duas dessas no Brasil, uma está lá no Rio de Janeiro, a outra está aqui pertinho, tão pertinho da gente. E é nosso desafio é que você envolva-se. Tão pertinho aqui, um pouquinho mais longe no centro de São Paulo, um pouquinho mais longe no sertão nordestino, com os ribeirinhos. E vamos caminhar, nós temos muito para fazer, não temos como ficar parados. Nosso stand está lá na frente, você passa lá, você dá seu nome, só seu nome, seu telefone e e-mail, indique qual projeto você mais se interessou e nós vamos estar entrando em contato, passando mais informações acerca das datas, como vai estar acontecendo. Além desse que a Tati já mencionou, dia 26 de setembro tem a sessão na cidade e é muito legal, muito legal. Às vezes é só ficar com uma pessoa, passando esmalte na unha da pessoa e ouvindo ela. Coisas muito simples, que qualquer um de nós tem condição de fazer. Bem, muito obrigado, Tati, mais uma vez. Que Deus abençoe, irmãos.